Pronto. Então, a nossa reunião, a partir de agora, está sendo gravada. Mais uma vez, eu lembro aos participantes que fechem suas telas, aqueles que não desejarem aparecer. E quem desejar não ter seu nome de alguma forma no chat, por favor, pode sair dessa sala e entrar no streaming, tá bom? Isso é muito importante que, por razões de segurança, da privacidade, a gente precisa avisar as pessoas e reforçar isso. Um ótimo dia, uma ótima manhã para todos e que a gente possa aproveitar, então, esse momento de troca, de aprendizado coletivo. Vou passar a palavra para o Lorenzo, que então vai dar início à nossa apresentação. Oi, gente, bom dia de novo. Como a Ana Rosa falou, eu sou um monitor e hoje eu vou começar com uns conceitos que a gente julga importante para dar continuidade a inúmeros outros conceitos que vão ser tratados durante a nossa aula de hoje. São conceitos básicos, mas que a gente sempre vê que eles causam uma certa confusão nas pessoas, que causam uma certa troca de conceitos, então a gente quer esclarecer bem isso de início, para que possa fluir muito bem durante todo o resto do nosso encontro de hoje. Começando com o conceito de religião, né? A religião, o que é religião? A religião, ela é um conjunto, um sistema de dogmas, de crenças, que ele é gerado e adaptado à cultura de cada sociedade, de cada população. São crenças que foram sendo criadas durante centenas de anos e que a religião ela serve como uma forma de unir essas crenças e fazer com que elas perdurem durante o tempo, né? Claro que elas vão se adaptando conforme a sociedade vai mudando, mas ela tem esse papel principal de unir e de criar essas regras e rituais e costumes e unir tudo isso em um único lugar. Além disso, ela é importante porque ela conecta pessoas que participam dessa religião e elas conectam as pessoas não com algo comum, né, com algo maior, com algo transcendente, né? É um transcendente em comum que une diversas pessoas na religião. Agora, passando para o conceito que também está muito ligado a isso, é a religiosidade. Mas a religiosidade, ela não é algo que as pessoas compartilham, né? A religiosidade é algo muito individual de cada um desses seres. A religiosidade, ela é a forma como a pessoa pega todas essas crenças, pega todos esses dogmas da igreja, esses costumes, e como ela traz para a sua vida tudo isso, né? É a forma como ela interpreta e como ela expressa tudo isso para o externo, né? Claro. E então a gente já pode ver uma diferença, que a religião, que eu falei anteriormente, ela é a forma que une as pessoas, mas a religiosidade é a forma que essa pessoa pega tudo isso e expressa para fora, como ela vive a sua vida com tudo isso que a religião propõe. Dentro da religiosidade, a gente tem a religiosidade intrínseca e a extrínseca. A intrínseca, basicamente, é quando as pessoas têm a religião como o seu bem maior, né? Que a gente pode ver que a religião, ela influencia em inúmeros estados dessa pessoa, tanto na sua personalidade, quanto no seu estado mental, né? Essa seria a religiosidade intrínseca. Já na religiosidade extrínseca, é quando a pessoa utiliza a religião para chegar a algum outro lugar, algum outro interesse. Ela pode usar a religião para chegar a um grau maior de transcendência. Dessa forma, ela estaria fazendo uma religiosidade extrínseca, desculpa. E ela também pode usar a religião para ter um apoio, necessidades básicas e isso tudo para chegar a algum outro lugar, né? Enquanto a intrínseca é a pessoa
tendo o seu estado mental, a sua personalidade alterada pela forma que ela enxerga a religião na sua vida. A extrínseca é como se fosse uma ponte. É como se a pessoa usasse a religião para chegar a outro lugar, uma forma de apoio, uma forma de suporte de todas essas necessidades que a pessoa tem. Agora, passando para o outro conceito, que é a espiritualidade. A espiritualidade, a gente tem alguns conceitos bem definidos por pessoas que são nossas referências no assunto, que é a Puchalski, que acho importante ler esse conceito para todo mundo entender um pouco mais. Então, eu vou ler para vocês. É o aspecto da humanidade que se refere à forma como os indivíduos procuram e expressam sentido e propósito e a maneira como vivenciam sua conexão com o momento, com o eu, com outras, a natureza e o que é importante ao sagrado. Essa é a definição da Puchalski, mas eu acho muito importante a gente trazer também a definição de outra pessoa que também é uma grande referência para a gente no assunto, que é o Koenig, que ele afirma que a espiritualidade, de forma mais sucinta, né, é uma busca pessoal pela compreensão das questões da vida, do significado, da relação com o sagrado e o transcendente. Então, seria uma forma da pessoa pegar, dela criar um propósito para a sua vida. E muita gente acha que a espiritualidade ela está ligada a uma religião, mas, na verdade, quando a gente enxerga esses conceitos, a gente pode ver que em nenhum momento fala de religião, né? Esses conceitos não estão ligados a uma religião especificamente, mas podem estar. A religiosidade faz parte da espiritualidade, mas a espiritualidade ela não necessariamente está ligada a uma religião. É a forma que a pessoa busca essa transcendência, esse significado para a sua vida. E pode ser por coisas que a gente nem imagina, como a arte, como a música, como relações sociais do nosso dia a dia. E pode ser algo transcendente, né? Com uma religião não especificando nenhuma no momento. Mas, assim, a espiritualidade, como eu falei, é algo individual também, mas como a nossa monitora Vitória, ela disse, que eu achei muito pertinente, a religiosidade, ela seria como se fosse um verbo, que ela indica a ação, indica como a pessoa pratica a sua religião, como ela adapta a sua religião à sua vida. E aí a espiritualidade seria algo mais individual e seria a busca desse propósito de vida não necessariamente ligado a uma religião. Agora, passando para Vitória, a nossa outra monitora, a gente vai falar um pouco sobre outros conceitos também muito importantes e espiritualidade e saúde, né? Entrando um pouco mais nesse meio da saúde. Então, eu passo para a Vitória. Obrigado pela atenção, gente. Então, gente, bom dia. Aliado ao que o Lorenzo trouxe para a gente começa a interagir, a integrar esses conceitos dentro da saúde. E o primeiro conceito que a gente traz é o conceito de coping. E o que é o coping? Eu acho pertinente dizer que o coping não tem uma tradução direta para o português. A gente até existem palavras, né? Mas não existe uma palavra que defina o que é o coping em português. Mas ele consiste num conjunto de estratégias, seja cognitivas, seja comportamentais, que são utilizadas pelos indivíduos com o objetivo de lidar com situações difíceis, situações de estresse, problemas de vida e problemas de saúde, né? Então, o coping, ele vai mostrar para a gente o modo como os indivíduos utilizam a sua fé. Por exemplo, a sua religião, a sua espiritualidade, as suas crenças pessoais para lidar com os seus problemas de saúde. O coping, ele é hoje um dos elementos religiosos e espirituais que tem demonstrado altos indícios da relação com a saúde, seja física e seja mental. Então,
ele é uma ferramenta de pesquisa de como a religião, a crença, a espiritualidade tem impacto sobre a vida do indivíduo. O indivíduo, quando ele principalmente passa por um problema de saúde, ele passa por um evento estressor. E o estresse, que tem uma relação entre a pessoa, o contexto ambiental, ele acaba excedendo, né, os recursos pessoais do indivíduo e ameaça seu bem-estar. Então, quando o indivíduo vê o seu bem-estar ameaçado, ele busca essas estratégias, esse coping, na construção de um significado para, a partir dele, gerar uma adaptação. E essa adaptação, a gente diz que ela pode ser boa ou ruim. Quando as pessoas se voltam para a espiritualidade para lidar com esse estresse, a gente diz que está ocorrendo um coping espiritual. E esse coping espiritual, ele pode contribuir, pode fazer parte ou pode ser resultado de todo esse processo. Quando a gente fala que o coping pode ser bom ou ruim, é porque existe o coping positivo e o coping negativo. O coping positivo é quando o indivíduo ele consegue pegar tudo aquilo que ele acredita, as suas crenças, a sua espiritualidade, e favorecer um bem-estar para ele. É quando ele encontra conforto, quando ele se sente mais forte, quando gera um bem-estar mental para ele. O coping negativo é quando, a partir dessas estratégias, da utilização da religião, das crenças, da fé, é quando aquilo não gera um significado positivo, quando gera alguma perturbação mental, quando não favorece o bem-estar do paciente. E é a partir do coping que a gente vai conseguir entender como as crenças, a espiritualidade do indivíduo impacta diretamente no processo de adoecimento dele. Além disso, além do conceito de coping, a gente quis trazer também um conceito de dor total. O conceito de dor total foi estabelecido pela Cicely. A Cicely, ela é uma das grandes modificadoras da história da medicina moderna. Ela é uma referência gigante nos cuidados paliativos, nos cuidados terminais. E ela introduziu o conceito de dor total lá em 1863, quando pouco se falava, né? E para ela, a dor do indivíduo é estabelecida por 4 outras dores, que é a dor social, a dor física, a dor emocional ou psíquica e a dor espiritual. A dor física, que seria aquela gerada pela patologia do indivíduo, né? A dor psíquica, que tem a ver com o medo, com o sofrimento, com a tristeza, a raiva, a insegurança, sentimentos favorecidos pelo processo de doença. A dor social, que a gente encontra muito nas doenças infecto-contagiosas, né? Então, a dor da rejeição, da dependência, da marginalização, e a dor espiritual, que a gente dá um grande enfoque aqui na saúde e espiritualidade, que é a falta de sentido na vida, que, como o Lorenzo falou, que o sentido da vida é um conceito chave, né, da espiritualidade, a culpa perante a Deus. Muitas vezes as pessoas usam o seu processo de doença, culpam algo, culpam Deus. Então, essas 4 dores constituem a dor total. E essa frase da Cicely, ela é bem significativa, que quando não era mais possível curar, era possível cuidar. Porque a gente precisa ter em mente que nem sempre a gente vai conseguir minimizar a dor física, mas existem outras dores naquele indivíduo, naquele processo de adoecimento. Então, mesmo que a gente não consiga minimizar a dor física, existem outras dores que podem sim ser curáveis. E a partir daí, eu jogo a bola para o Júlio e ele vai estabelecer cada vez mais, né, essa relação da espiritualidade e da saúde. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, né? Se não tiver, depois sim. Perfeito. Na realidade, assim, tudo que foi falado é muito importante a gente contextualizar, imaginar que tudo que está sendo falado aqui, isso tem sido amplamente discutido no meio científico. A gente está... a ideia é trazer tudo que é do meio científico, da comunidade acadêmica, para a prática, para o nosso dia a dia. Quer como profissionais, quer dizer, da saúde,
quer como indivíduos, em que a gente pode interagir um com o outro. Só para a gente ter uma ideia, essa é uma base, quem lida com a parte científica, de publicação, muito importante, em que o número de artigos vem crescendo brutalmente, monstruosamente no decorrer do tempo. Ou seja, mostrando que o que a gente tem feito, quando estava na apresentação anterior, tem sido baseado em ciência. Ou seja, se há pouco tempo atrás, eram 10 mil e poucos, em outubro eu fiz uma revisão, eram 10 mil e poucos artigos, agora tem mais de 20 mil artigos, só quando a gente coloca a espiritualidade. Pode passar, Vitória, por favor. Isso, obrigado. Então, é importante entender por que a espiritualidade, a religiosidade impacta tanto na nossa vida, enfim, em desfecho clínico. Ou seja, por que as pessoas que desenvolvem, que têm mais propósito de vida, mais sentido, que aquelas que são religiosas são mais vinculadas à parte religiosa, elas têm menos AVC na maior parte dos estudos, menos infarto, menor mortalidade. Por que isso acontece? Ou seja, por que tem menos depressão, menos ansiedade? Parece existir alguns mediadores, e esses mediadores interferem no processo biológico. Se puder, Vitória, só apertar, dar um cliquezinho, que vai só aparecer os mediadores. Não, pode voltar um, por favor. Isso, pode deixar. Não, pode deixar nesse, no que estava, um após esse, pode deixar aí. Esses mediadores, eles interferem no processo biológico. Vou tornar isso de forma mais prática. Se a gente tem, por exemplo, se eu conheço alguém que me fez mal, ou seja, ele causou um mal para mim, e eu desenvolvo rancor, se eu fico muito chateado, se eu não perdoo, eu vou provocando processos biológicos muito negativos em mim. Ou seja, meu cortisol vai aumentar, meu cérebro vai funcionar de forma inadequada, meus neurotransmissores vão estar funcionando de forma inadequada, e isso vai causar, provavelmente, pode causar transtornos físicos, como depressão, e a depressão em si ela pode interferir em áreas biológicas, como, por exemplo, é um preditor, um dos fatores de risco para infarto, por exemplo, mas na medida que eu entendo em que, se a pessoa me fez mal, eu perdoo aquela pessoa, independente da reconciliação ou não, aquilo vai fazer bem para mim. Ou seja, eu consigo interferir em processos biológicos. Se eu desenvolvo o sentido de vida, isso também interfere positivamente na minha vida. Se eu ressignifico um fator estressante, ou seja, a gente está vivendo atualmente esse contexto de pandemia, se eu dou um significado diferente a um fator estressante, eu diminuo as reações biológicas no meu organismo. O meu cérebro funciona melhor, meu sistema endócrino funciona melhor, meu sistema imune funciona melhor, e isso interfere no desfecho clínico, que seria a doença. Então, é muito importante entender que tudo que a gente, quer dizer, vários mecanismos vão seguir biológicos para a questão da doença. Outro exemplo interessante que a gente tem que a gente vê no nosso dia a dia é quando alguém vai falar conosco. É muito importante, cada um de nós, não é só o profissional da área da saúde, entender que existe escuta e existe o ouvir. O ouvir é o nosso órgão sensorial, que a gente ouve. Mas cada um de nós consegue realmente escutar o outro. Escutar é quando a gente se cala interiormente e cada um de nós, se calando, a gente consegue prestar atenção, dar importância no outro. Eles chamam isso de escuta empática. Ou seja, quem está falando comigo é importante, você é importante para mim. Você que está falando comigo é importante para mim, eu vou escutar. Na escuta, a pessoa, na medida que ela consegue falar, ela própria consegue se escutar, se entender. Isso já seria um dos primeiros mecanismos quando cada um de nós, quer profissional da área da saúde, quer amigo, quer conversando com outra pessoa, a gente consegue já intervir positivamente. Quando a gente orienta a pessoa a entender a importância do otimismo, da esperança, isso é um dos mediadores em que pode interferir no processo biológico da pessoa e que isso naturalmente interfere num problema de saúde dela. Então, entender, compreender o quanto cada um de nós, quer profissional da área de saúde, quer não ser, quer
outra pessoa, como amigo, conhecido, quanto a gente pode interferir em processos biológicos de cada um através da religiosidade e espiritualidade. Religiosidade serve naturalmente para quem é religioso, ou seja, quem segue, pratica ou acompanha alguma religião. Mas muita gente não acompanha, ou a pessoa pode ser ateu, isso não importa. Espiritualidade envolve muito mais que isso. São esses pilares de sentido, propósito e conexão conosco mesmo, com outras pessoas, com o momento em que é algo que é superior. Pode passar, Vitória, por favor? Isso. Então, só para, seguindo que eu já estou terminando a minha fala, então é importante para o profissional da área da saúde isso? Sim, porque isso faz parte da ciência, esse é o seu primeiro ponto. Segundo, que isso interfere diretamente nas pessoas. E é bom lembrar, e eu gosto de como aqui tem várias pessoas que não são profissionais da área da saúde, serve para cada um de nós. Cada um de nós pode ser um mediador de processos biológicos positivos em cada um. Agora, a religiosidade, a espiritualidade, ela pode aumentar a mortalidade, por exemplo? Sim, estudos mostram que 6% mais ou menos, alguns até um pouquinho mais, não chegando a 10%, pode aumentar. Isso tem muita relação com como a pessoa encara o seu processo religioso. Tem muita relação com o coping, que a Vitória falou. Ou seja, de algo que é punitivo, de algo que está fazendo mal, que ela é merecedora disso, de uma coisa negativa, mas a grande maioria dos estudos mostra que é positivo, então é importante para cada um de nós, como profissional e como paciente. E para finalizar meus slides, pode passar o meu último, Vitória, por favor. Entender que isso importa quando cada um de nós, profissionais da área da saúde, independente da área que milita, ele entende isso como sendo positivo, começando com a escuta, como eu falei, não só ouvir, mas escutar. Quando essa percepção que o outro é importante, que você é importante por ser o outro, basta isso. O outro é importante, muito importante por ser o outro. Essa é a primeira, uma das mensagens que eu queria deixar aqui. Independente de julgamento, quando a gente escuta sem julgamento, e a gente vai em direção ao outro de forma compassiva, ou seja, o sofrimento do outro é importante para mim, eu quero minimizar, não só numa atitude empática, mas de atitude compassiva, a qualidade do atendimento, a qualidade da conversa, a percepção de qualquer intervenção nossa é uma percepção muito positiva e muito melhor, e naturalmente interfere. E para finalizar, tudo que a gente tem feito na universidade é trazer esse contexto científico dessa relação saúde e doença em múltiplos aspectos, muito além do que, inclusive, a gente está falando, porque estamos hoje falando de algo que é mais pontual dentro do assunto que separamos para hoje, e que, se isso é importante que a graduação, como tem sido na monitoria e nas aulas, já comece desde cedo. E finalizo a minha fala ressaltando que isso serve para cada um de nós, o quanto nós podemos intervir positivamente na vida das pessoas. Isso depende de cada um de nós, entendendo que isso tem um substrato científico que apoia toda essa intervenção e toda essa conduta. Obrigado, e vamos seguir em frente. Bom dia, eu vou dar continuidade então à nossa apresentação. Eu queria lembrar que todos os temas que estão sendo apresentados hoje são os temas que foram tratados no Instagram, e a gente hoje então está abrindo esse espaço para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas. A cada mês, no último dia, na última semana, nós vamos estar tendo uma aula dessa aberta sobre os temas que foram tratados ao longo do mês no Instagram. Pode passar, Vitória, por favor? Próximo. Então, na verdade, o professor Júlio já introduziu um pouco a questão do estresse, mas se a gente for olhar, sim, todos nós temos níveis de estresse mais altos ou mais baixos, dependendo da nossa época da vida. O estresse, embora a nossa imagem, sempre que a gente tenha do estresse, seja como algo muito negativo, como está sendo mostrado aqui, existe um estresse básico que é necessário para a vida, e que é normal. Uma criança, quando está aprendendo a andar, tem um nível de estresse. Quando uma criança tem que desmamar e aprender a mastigar, isso tem um nível de estresse. E todos nós, sempre que saímos da nossa zona de conforto, nós somos submetidos a níveis que são níveis saudáveis de estresse, né? Níveis saudáveis de estresse.
O problema do estresse é quando o estresse ele ultrapassa o nível saudável, e a gente começa a chamar então de estresse tóxico, que ele se mantém por muito tempo e acima ou no limite superior das resistências do indivíduo. As resistências individuais, elas têm a ver com as nossas questões de saúde física, saúde mental, emocional. O áudio está baixo? Eu vou trocar aqui. Ficou melhor assim? Alguém me dá uma sinalização? Ah, então tá bom. Então, o que nós temos, né? Nós temos a nossa capacidade de resistência ao estresse, ela depende de características físicas, características de saúde mental, as características de saúde espiritual, a carga genética de cada um. Então, o conjunto de habilidades, o conjunto de características que faz com que o indivíduo tenha uma resistência maior ou menor ao estresse, ela é um conjunto disso tudo. Pode passar o próximo, Vitória, por favor? O estresse, a gente também tem uma ideia de que o estresse é só algo da saúde mental. O estresse também ele é algo metabólico, é algo físico, é algo bioquímico. Nós, habitualmente, né, acabamos registrando o quê? Os efeitos emocionais do estresse, quando sentimos ansiedade, sentimos que estamos agitados, mas também, muitas vezes, a gente não está percebendo que esse estresse está além da nossa capacidade de resistência, e aí ele vai se manifestar nos problemas de saúde. Às vezes a pessoa vai descobrir que está com uma hipertensão, uma gastrite, a imunidade baixa. Tudo isso tem a ver com a repercussão do estresse, dos níveis de estresse no nosso funcionamento bioquímico, no nosso funcionamento cerebral, no eixo que liga o nosso funcionamento cerebral, secreção de hormônios, e por aí nós vamos. Isso pode ser uma perspectiva para uma nova discussão depois mais aprofundada. A gente precisa, então, né, lidar com o estresse, é preciso que a gente encare que ele existe e precisamos desenvolver as ferramentas necessárias para que a gente possa fazer frente àqueles estresses que são nossos, do cotidiano, que são nossos, eventualmente, como o professor Júlio falou, a gente agora está com uma questão inédita, que é a questão do coronavírus, todos nós temos maiores níveis de estresse nesse momento, e a gente precisa angariar ferramentas que estejam ao nosso dispor, que possam nos possibilitar fazer esse enfrentamento dessa situação. Então, a espiritualidade, ela tem sido vista ao longo do processo, ela começou a ser pesquisada como algo que é um auxiliar no manejo do estresse. Se a gente for ver a história, né, da ciência abordando espiritualidade e religião, durante muito tempo, nos séculos anteriores, nos últimos 300 anos, a religião foi vista como algo, o cultivo da espiritualidade, como algo que talvez prejudicasse a saúde mental dos indivíduos. Isso também tem a ver com o paradigma materialista que fundamenta a ciência. De uns 20, 30 anos para cá, as pesquisas, e aí realmente pesquisas, porque isso antes era uma opinião das pessoas que foi divulgada como uma verdade científica. Nos últimos 20, 30 anos, as pesquisas mostram que nós temos um impacto benéfico, na maioria dos casos, com o cultivo da espiritualidade frente ao manejo do estresse. Então, o indivíduo que cultiva a espiritualidade, ela passa a ser uma aliada nesse enfrentamento do estresse, e a espiritualidade é um subsídio para a tomada de decisões, para fortalecer as decisões do indivíduo, como um suporte, um background, onde ele avalia aspectos diferentes da situação, onde ele tem um background filosófico, onde ele tem uma rede social, uma série de questões que envolvem esse cultivo da espiritualidade. Pode passar o próximo? A gente precisa, né? Isso aqui já é senso comum, todos nós sabemos disso. O que a gente precisa agora, nós que estamos aqui ouvindo, independente de nós sermos ou não profissionais de saúde, a gente precisa agora se preparar também para lidar com o estresse que vai vir pós-pandemia. Então, nós precisamos agora, se nós já estamos ouvindo que espiritualidade pode ser um aliado no controle, um aliado no enfrentamento do estresse, a gente pode, então, começar a se preparar, começar a lidar com essa temática para nos prepararmos, para lidarmos com as questões que nós vamos ter que enfrentar, questões acumuladas, questões financeiras e sociais, agora no nosso
no retorno daqueles que já nem tiveram a oportunidade de parar. Pode passar o próximo, Vitória. Então, o que a gente precisa também ver? A espiritualidade, ela, como a Vitória falou, né, a gente tem, assim, coping positivo e coping negativo, coping religioso positivo e coping religioso negativo. A espiritualidade, ela, na maioria dos casos, ela causa conforto e adaptação. Quando ela é um instrumento de coping positivo, quando ela colabora, ou quando o indivíduo encara a sua espiritualidade ou a sua religião como algo que é positivo, que é otimista, que o fortalece para as lutas diárias, ela auxilia nessa regulação do sistema nervoso, no sistema endócrino, e proporciona a sensação de bem-estar. O cultivo da espiritualidade, a conexão com o transcendente, o sentido de vida, ele gera uma sensação de conforto e bem-estar. A gente tem uma série de mecanismos neurológicos envolvidos nisso, a gente tem uma série de exames, o professor Júlio falou aqui da questão científica, uma série de exames de ressonância magnética funcional, que mostram ativação das áreas cerebrais do indivíduo quando ele está num processo de conexão, seja através de uma meditação, seja através de uma oração, um relaxamento, e mostra também aumento de determinadas áreas cerebrais nas pessoas que cultivam a espiritualidade por muitos anos, que têm uma história de cultivo da espiritualidade. Agora, se a espiritualidade, né, e aqui a gente pode falar espiritualidade e religião, porque as duas coisas podem estar juntas ou não. O ateu tem espiritualidade também, então pode ser a espiritualidade de um religioso, a espiritualidade de um não religioso. Se essa espiritualidade, ela tem um efeito opressor sobre o indivíduo encara a doença, o problema como um castigo divino, ou como não ser merecedor do seu processo de melhora, ou como ser alguém que é excluído, né, que está em conflito dentro das suas redes sociais na comunidade religiosa, ela pode gerar uma resposta que é uma resposta negativa, uma resposta desadaptativa, e aí o próprio enfoque que o indivíduo dá à espiritualidade e à religião pode ser causa de estresse. Pode, por favor, passar o próximo? Então, é importante que a gente pense sempre, quando a gente está pensando na nossa vida, independente de qual religião que a gente tenha, ou de religião nenhuma, e se a gente está lidando dentro do âmbito religioso, com um paciente, com um amigo, com alguém que a gente está conversando, que a gente pense nessa dimensão espiritual, né? Nas nossas crenças, naquilo que nos conecta com algo superior, que faz com que a gente saia da nossa atividade diária para pensar em outros aspectos da vida, a gente precisa ter isso como um instrumento para que seja positivo, para que a gente possa ver os efeitos positivos que a gente vê nos estudos científicos do cultivo da espiritualidade. A dimensão espiritual, ela também interfere na maneira como nós percebemos as questões ao nosso redor, né? Ela nos dá um background para que a gente possa absorver os impactos e, de alguma forma, digerir esses impactos ou racionalizá-los ou vê-los sobre um outro ângulo, de acordo também com a experiência que a gente tem com o cultivo da dimensão religiosa. Então, a gente tem pacientes com doenças muito graves e que, às vezes, são muito mais resilientes, estão muito mais com níveis de bem-estar espiritual, com níveis de saúde mental. Às vezes, se comparado com outros indivíduos que não têm uma saúde tão grave, tão comprometida, e muitas vezes esse suporte que o indivíduo tem, esse suporte que o indivíduo busca, a gente vai ver que vem do cultivo da espiritualidade, que vem do cultivo dessas ideias, dessa outra dimensão que é a dimensão espiritual. Pode passar ao próximo, Vitória. Então, se a espiritualidade é usada como instrumento de coping positivo, se a espiritualidade é um instrumento em que nos permite olhar a vida com mais otimismo, Júlio falou aqui do perdão, né, a gente pode acrescentar a gratidão, a gente tem hoje trabalhos científicos falando que perdão é uma questão de saúde pública, a gente tem trabalhos de neurociência mostrando o quanto a gratidão, ela ativa o cérebro, ela é benéfica, né, em termos de ativação de memória, de uma série de benefícios para a nossa saúde. Isso independe da religião do indivíduo, a gente está falando aqui independente da religião. Se a espiritualidade está dentro desse contexto, dentro desse olhar,
ela vai proporcionar maior bem-estresse e ela é um fator importante, ela vai ter maior nível de bem-estar e ela é um fator importante para o enfrentamento do estresse. Eu acho que esse é o meu último. Pode passar, Vitória? Isso. Eu vou passar para o Vitor, que vai dar continuidade à nossa apresentação, mas gostaria de deixar essa mensagem para todos, que independente do que a gente estuda em termos de teoria, que a gente cultive a espiritualidade com esse olhar otimista, para que a gente possa se beneficiar do que ela pode proporcionar, e não é pouca coisa. O Júlio falou aqui de diminuir AVC, diminuir infarto, diminuir índice de câncer, tem muita coisa que a gente pode angariar no cultivo positivo dos aspectos da espiritualidade da nossa vida. Vitor, é com você. Tá ótimo, obrigado. Bom dia, gente. Então, agora vou fazer o desfecho da nossa aula aqui. Inicialmente foi comentado todos os principais conceitos e o objetivo da nossa aula mesmo já foi concluído, que é apresentar os conceitos para vocês. É muito bom ver a quantidade de pessoas de fora da faculdade, de fora do meio acadêmico, que está assistindo agora, interessado no assunto. E é muito bom poder mostrar também para vocês que esse assunto está, sim, sendo discutido dentro das áreas científicas. O espaço que essa discussão tem tomado é cada vez maior, tanto que somos agora quase 80 pessoas na aula, enfim. E faço aqui, antes de começar minha fala, uma última propaganda do Instagram, nosso Instagram, para vocês que ainda não seguem, para seguirem a gente, pois a gente posta todos esses materiais, tudo que foi comentado aqui, a gente posta lá. E hoje é a nossa aula inicial. Os conceitos e a apresentação da espiritualidade na saúde já foi apresentada, e eu vou comentar um pouco sobre o florescimento humano, que é um conceito que, dentro do estudo da espiritualidade, não é um dos conceitos principais, não são os primeiros que a gente se estuda ao abordar esse tema, mas é um conceito muito importante, e é um conceito que foi trazido no Instagram nessa semana. E como a gente não pôde comentar na live, que a gente tem feito live todas as sextas-feiras sobre os assuntos da semana, essa semana a gente ficou com aula, então a gente vai incluir aqui o florescimento, e é até bom para apresentar também para vocês esse conceito. Ele não, como eu já disse, não é um dos principais, mas é um muito importante, e é muito bom também, eu vejo muito bom difundir esse conceito para o público geral, porque a gente consegue ter noção do que está sendo realmente cunhado na faculdade, o que está sendo realmente discutido dentro da medicina, porque o conceito de florescimento humano, há 50 anos atrás, se a gente falasse isso dentro de uma universidade, não haveria espaço. Hoje a gente já tem espaço, tem sido discutido, e estamos conseguindo trazer aqui para, enfim, quem quer que tenha interesse nesse assunto. Você pode passar, por favor, Vitória? Sim, o conceito tem a ver, ele vem da psicologia positiva, ele foi cunhado pela psicologia positiva. Ele é um conceito ainda em desenvolvimento, em consolidação, mas já é muito bem aceito, só que tem algumas diferenças das definições em si. Porém, é um conceito já que vem sendo estudado há muito tempo, e a gente pode fazer realmente uma metáfora com o florescimento natural das plantas. O que seria o florescimento humano? O florescimento humano é importante a gente lembrar que é um estado do ser, não é um destino, não é a mudança em si, é o desenvolvimento daquele ser naquele momento. E é o desenvolvimento que a gente vê onde todos os aspectos da vida do indivíduo podem ser considerados positivos. A gente consegue, eu vou falar mais à frente, consegue medir esses aspectos, tem toda uma grade dos domínios da vida do ser humano que podem ser medidos, e a gente consegue ver se está tendo um desempenho positivo nessas áreas, um desempenho não necessariamente negativo, porque essas palavras são muito dualistas, mas um desempenho em que o florescimento está presente, ou seja, onde a pessoa está conseguindo fazer plenamente suas funções, conseguindo desenvolver seu papel e também experimentar aquilo da melhor forma possível. Se a gente for pensar no desabrochar de uma flor, no florescimento das plantas, a gente pode analisar que para esse processo acontecer é preciso uma transformação, óbvio, toda a criação da planta que vai dar os frutos das flores. A gente pode trazer isso um pouco para o contexto humano, se a gente for pensar nisso,
onde a carga de transformação, a carga de energia que está dentro daquele sistema faz ele se movimentar e faz a flor florescer, realmente. E nós, assim como a Ana Rosa já falou, nós estamos constantemente submetidos ao estresse que é natural do mundo, é natural da nossa existência. Nesse momento de pandemia é um estresse um pouco mais intenso, porém a gente sempre estará submetido a um estresse basal só por existirmos. E o processo de florescimento, ele é exatamente quando o indivíduo consegue o manejo desse estresse, o manejo dessas situações da vida para alcançar um estado pleno de desenvolvimento de suas funções. Ele pode ser referido como um estado de bem-estar completo, bem-estar humano completo, que é muito diferente do bem-estar apenas psicológico, que engloba tanto físico, psicológico, mental e social. E, como eu já disse, os conceitos são muito amplos ainda, muito em construção, mas a gente já pode, sim, apresentar esses conceitos para vocês. Pode passar, por favor, Vitória? Para a gente analisar o conceito de florescimento humano e analisar o florescimento de algum indivíduo, o processo de florescimento de algum indivíduo, a gente tem que levar em conta os 5 grandes domínios que compõem a nossa vida, em que a gente está inserido. O primeiro deles tem muito a ver com a questão que a gente vem discutindo aqui durante a aula, que é a espiritualidade em si, a conexão consigo, a felicidade, a satisfação com a vida. Então, assim, o quanto a pessoa consegue regozijar daquele momento. Esses 5 domínios, ele tem toda uma escala onde são divididas várias perguntas, tem várias questões que são preenchidas e são pontuados os domínios finais. E através dessas pontuações a gente pode inferir o grau de florescimento de cada indivíduo. O segundo grande domínio é o domínio da saúde física e mental, que são as saúdes que a gente mais estuda, né? Que a gente é mais apresentado, que a gente está mais acostumado a entrar em contato. Tanto a saúde física por conta da evolução da medicina e a saúde mental hoje em dia que vem ganhando um grande espaço nas discussões, sendo então o terceiro domínio, o domínio do significado e propósito, que é diretamente ligado com a questão da espiritualidade. A significação da espiritualidade para cada indivíduo, como ele desenvolve aquilo dentro de si, como a gente já falou, a espiritualidade ela pode sim ser desenvolvida de maneiras que gerem, digamos, danos, assim como pode ser de maneiras que gerem fatores protetores, maior bem-estar e tudo mais. O quarto grande domínio é o domínio da caráter e do caráter das virtudes, que as virtudes são discutidas na filosofia desde o início da filosofia, são discutidas as virtudes humanas e como isso impacta, qual é a relação das virtudes com a verdadeira essência humana. Então, é um domínio que hoje a gente consegue analisar e consegue também medir. E, por fim, as relações sociais próximas, porque nós somos seres sociais. Então, através de todos esses 4 domínios anteriores, se houver um processo de florescimento, se a pessoa realmente está conseguindo ascender no seu desenvolvimento e com práticas positivas, as relações sociais próximas dela também vão ser influenciadas positivamente por todas essas questões, assim como pode ser influenciado negativamente, tanto isso no caráter de família, de trabalho, enfim, todas as relações sociais. Você pode passar, por favor, Vitória? E como é que a gente faz para atingir esse florescimento, né? É um conceito muito amplo, é um conceito até muito fácil também de se visualizar, se a gente parar para imaginar o que seria um ser humano florescido, um florescimento humano. É fácil a gente ter isso nos exemplos próximos, enxergar pessoas que você se enxerga que tem um desempenho na vida, tem um conforto, e, enfim, um regozijo realmente que salta aos olhos, e no estudo do florescimento são traçados os principais caminhos pelos quais a gente consegue desenvolver esses processos. Eles não são fatores determinantes, é importante a gente deixar claro isso. O fator determinante é o indivíduo em si, como o indivíduo faz a ressignificação, como o indivíduo age em frente a esses fatores, que vai muito do corpo individual, muito da questão individual de cada um, mas são os fatores que mais influenciam
num desempenho realmente positivo desse florescimento quando os caminhos são bem trilhados. Iniciando pela família, que é o núcleo, que é o primeiro núcleo social que a gente é inserido, onde a gente aprende nossos valores, muitas das nossas virtudes vão ser moldadas ali. Então, a família é realmente o berço, digamos, o berço da sociedade, onde o indivíduo vai ter o primeiro contato com a relação dele com a vida. Sendo a educação um segundo caminho muito importante que entra através do processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, o meio que ele está inserido, o quanto ele é incentivado, o quanto é dado para ele oportunidades de escolher seus caminhos e de fazer suas escolhas através da educação. Isso influencia muito no processo final do florescimento. O trabalho, que a gente sabe também que o trabalho ele toma a maior parte de nossas vidas, a gente muitas vezes vive para trabalhar, mas esse trabalho, quando aliado à sua questão de vida, ao seu propósito, quando você consegue desempenhar uma função gratificante, que traga gratificação para si no trabalho, ele pode também ser um caminho para o florescimento, para a realização pessoal, porque você vai conseguir externar todo aquele sentido do seu propósito dentro de um contexto social, onde realmente o indivíduo tem uma influência direta, e ele consegue transformar sua força de trabalho em ações concretas. Então, o trabalho ele se vê muito importante nesse assunto. E, por último, mas também não sendo uma linearidade, a comunidade religiosa, que a gente sabe o quanto a religião é importante, o quanto as ligações com as comunidades religiosas são importantes para o desenvolvimento, para o desempenho do indivíduo e para também, muitas vezes, os momentos de crise e de transformação. E os processos de florescimento, muitas vezes, passam por momentos de crise, por momentos de muitas intensidades, muita transformação interior, onde, após essa metamorfose, acontece um florescimento. A pessoa consegue desfrutar, consegue realmente florescer dentro dos propósitos de vida dela, dentro do contexto de cada um. E a gente falando que esses fatores não são fatores determinantes, é claro que existem também outros fatores, porque a nossa vida está englobada em diversos ambientes, enfim, tem muita individualidade também entre cada ser. E é importante citar aqui a arte como um caminho muito importante também para o desenvolvimento do ser, para o florescimento, e assim como o Lorenzo citou no início, para a espiritualidade. Muitas pessoas expressam sua espiritualidade, em vez de ser através de uma religião, através das artes, através da música, da pintura, da dança, e assim, aquela comunidade artística que está em volta do indivíduo, a gente pode até falar que vira a comunidade religiosa dele, por ser aquela sua expressão da espiritualidade. Então, as artes, assim como a natureza também, é uma aliada muito grande nessa questão do florescimento e nos caminhos que a gente pode trilhar para tentar se conectar mais com a nossa espiritualidade e realmente buscar esse processo dentro de nós. Pode passar, por favor, Vitória. A promoção do florescimento, através do reconhecimento desse construto, desse conceito, é muito importante a gente saber, e também através do conhecimento dos caminhos que levam até o florescimento, é importante a gente saber como promover, então, esse florescimento, como buscar ele dentro de nós e dentro da nossa comunidade, dentro dos que nos cercam. Se a gente estiver falando dentro de um contexto clínico, com os nossos pacientes também, é possível a gente identificar o florescimento nos pacientes, tanto quanto incentivar esse florescimento. Mas os caminhos que nos guiam para a promoção do florescimento, ele traz implicações muito profundas na estrutura social, porque ele requer realmente os estudos em florescimento que já temos hoje, eles trazem muitas essas determinantes, esses caminhos muito traçados, e tem coisas que são muito importantes. Por exemplo, um casamento estável é tão importante para o florescimento do casal quanto da criança, porque ali tem a relação social do casal e a relação de família da criança. Então, um incentivo maior por parte... Aqui a gente fica muito dependente dos incentivos governamentais, das políticas públicas. O incentivo por parte da política pública que tente
melhorar a dinâmica de, tanto se for de aconselhamento de casais, como de divórcios, ou então que incentive comunidades religiosas a estar mais próximas da sociedade como um todo, ou então que incentive nos meios de trabalho momentos de lazer, momentos de autorreflexão, porque hoje em dia já é profundamente difundido o papel do autocuidado realmente nos ambientes de trabalho, de escritório, e o quanto, se isso não for feito, o quanto pode gerar problemas no ambiente de trabalho como um todo. Então, a promoção do florescimento, ela passa primeiro pelo reconhecimento desse conceito e pelas mudanças que nós vamos incorporar nas nossas vidas individuais. Pode passar, por favor, Vitória. Essas mudanças, para promover o florescimento, primeiro, precisa de uma mudança na estrutura social como um todo, porque a estrutura que a gente vive hoje em dia, ela não permite, ela não dá acesso aos indivíduos a todos esses caminhos que teriam que ser trilhados de uma forma sólida. Nossa sociedade, principalmente a gente falando no contexto do Brasil, nós não temos uma solidez desses caminhos para que o florescimento possa ser atingido. Então, a gente precisa muito dessa mudança estrutural, que vai vir com a intervenção individual de cada ser e de sua transformação pessoal. Hoje em dia, a gente tem a ciência aliada como uma aliada muito importante no direcionamento dessas mudanças. Em que é importante para promover o florescimento? Como fazer essas mudanças? Quem vai ditar essas mudanças? Hoje em dia, a gente tem muito direcionamento por parte da ciência que mostra, sim, muitos caminhos e muitas maneiras de se aliar ao florescimento social como um todo. Fazer a sociedade florescer. Porque se o ser humano floresce como indivíduo, a sociedade pode florescer enquanto comunidade. E esse conceito também, agora trazendo para o conceito do clínico e da área da saúde, porque é um conceito muito mais amplo do que apenas o conceito de saúde. O florescimento humano, ele perpassa a área da saúde, ele é realmente uma parte intrínseca do ser humano, onde a gente consegue ver realmente o desenvolvimento do ser, a gente consegue ver o indivíduo desfrutando de todas as suas habilidades, e a aplicação desse construto, assim como a aplicação de toda a noção da espiritualidade no cuidado à saúde, ela pode trazer muitas revoluções, já está trazendo. Hoje a gente vê aqui nessa aula que está sendo ministrada, falando abertamente sobre a dimensão espiritual das pessoas, sobre o cuidado da dimensão espiritual, sobre a relação desse cuidado com a saúde. Então, realmente, a gente dá um foco para esses assuntos pode trazer uma mudança muito grande nos cuidados com a saúde e uma revolução no modo com que a gente encara a integridade do ser. Com o modo que a gente encara realmente tanto as necessidades de cuidado, como a Vitória já falou. Oi, Marcelo, você pode fechar seu microfone, por favor? Muito obrigado, muito obrigado. Estou finalizando aqui. Então, essa noção de florescimento, e da espiritualidade como um todo, ela traz para o cuidado da saúde, traz para a medicina, ou para toda a área da saúde, toda uma nova área de se explorar dentro do campo espiritual de cada paciente, dentro do campo espiritual de cada ser humano, que a gente consegue ver aqui o quanto é importante, tanto para realização pessoal, como para os desfechos em saúde, desdobramento de menos doenças e um melhor proveito da vida e de toda a dinâmica social. Eu acho que eu fico por aqui, então. Ana Rosa quer falar mais alguma coisa? O Júlio? Alô? Oi. Obrigada, Vitor. A gente agora vai abrir, são 12:06. A gente vai abrir agora para as perguntas que foram colocadas no chat. Se não der tempo da gente responder todas, vocês podem encaminhar aqui, ou outras dúvidas podem ser encaminhadas no Instagram, e a gente depois vai respondendo conforme a gente for recebendo. A primeira pergunta que a gente tem, então,
Deixa eu só abrir aqui. A primeira pergunta que a gente tem é: coping positivo é a ressignificação e coping negativo é o estabelecimento do trauma? Né? Essa foi a primeira pergunta que nós recebemos. Então, a gente vai sempre abrir para a pessoa que fez a apresentação poder responder, ou outro que se sinta à vontade dentro do grupo que fez as apresentações da disciplina. Eu vou passar, então, essa para a Vitória e o professor Júlio, os dois se dispuseram, então, a complementar. Coping positivo é a ressignificação e coping negativo é o estabelecimento do trauma? Então, o coping positivo é quando a gente utiliza esse conjunto de estratégias, sim, podendo gerar uma ressignificação do processo de saúde e doença, e pode favorecer não só a ressignificação, mas favorecer outros fatores que podem gerar bem-estar e que podem estar aliados ao processo de saúde e doença. Então, por exemplo, a busca de apoio familiar, psicológico, aceitação e tudo mais, tudo isso está intrínseco ao coping positivo e gera, assim, esse processo de ressignificação. Já o coping negativo, ele não necessariamente é um estabelecimento de um trauma. Eu passo essa bola para o Júlio, porque a questão você falar que o coping negativo é o estabelecimento de um trauma é algo muito complexo, né? Porque existem vários fatores que podem favorecer ou não o estabelecimento de um trauma, né, Júlio? É isso aí, Vitória. É importante, na realidade, porque esse nome coping, sempre, para quem não está acostumado com o nome, é o lidar com, é como nós enfrentamos. Quer dizer, o coping positivo, como você muito bem falou, ele tem o aspecto da ressignificação, mas também tem como nós lidamos, que é o coping religioso espiritual, que é um aspecto do coping, ou seja, um aspecto de como nós lidamos com nossos problemas, com nossos estresses, e que também é individual, ou seja, se todos nós aqui, cada um que está em casa agora, ou no seu trabalho, onde quer que esteja escutando e assistindo, tivermos cada um abrir um envelope dizendo quem está com uma doença grave, cada um vai responder de uma forma diferente. Ou seja, eu posso ter o coping positivo. O que é o coping positivo? Eu dou um novo significado àquilo ali. Como dizia Sartre, não importa o que a vida fez de mim, importa o que eu faço com o que a vida fez de mim. Então, o que vem de estresse, como eu vou encarar? E eu posso atuar de forma positiva, não só ressignificando, mas, por exemplo, me conectando com algo, com uma crença minha, me conectando com algo que é superior a mim e que, na realidade, eu tenho apoio e suporte. Então, o coping positivo é como nós lidamos positivamente, de forma adaptativa àquilo ali. E isso pode ser também, e fundamentalmente, a ressignificação, mas envolve também como nós nos conectamos com algo que julgamos que é importante para a gente, entre elas nossas crenças, entre elas a filosofia. Então, é importante, o coping envolve tudo isso, ou seja, a nossa forma de lidar positivamente. O coping negativo, o trauma, é claro que um evento traumático, assim como eu falei, receber uma notícia muito ruim, pode ser um trauma muito grande para mim, uma percepção de trauma muito grande, mas para você talvez não. Ou para a professora Ana Rosa não, para o Via Lorenzo e cada um de nós que está aqui. Cada um vai encarar de uma forma, ou seja, o que foi muito traumático para mim, e não é um trauma algo definitivo. Ou seja, a nossa função é tentar auxiliar as pessoas a transformar um coping negativo, ou seja, um enfrentamento negativo de alguma condição estressora, em algo positivo. Por exemplo, um coping religioso, espiritual negativo, é imaginar que a gente está sendo punido por algo que a gente acredita. Deus, força superior, o que seja. Né? Eu estava conversando recentemente com uma pessoa que ele é um estudante, ele dá aula de budismo, e me chamou muito... Eu falando com ele sobre algumas coisas, ele me falou uma coisa curiosa. Olha só, na nossa crença, na nossa forma de ver, se eu ajudei alguém e ele me faz mal, a gente entende ele como um professor espiritual, porque ele está me auxiliando a desenvolver a paciência, a desenvolver
virtudes que eu, de repente, não desenvolveria. Olha só a percepção. Agora, então ele tem um enfrentamento positivo, mas poderia ser negativo. Se eu fiz mal a alguém, se eu fiz bem a alguém, ele me faz mal, vou ficar com raiva, com ódio, e assim vai. Ou seja, é um enfrentamento negativo dentro de uma crença. Então, a crença pode auxiliar a enfrentar positivo ou negativo. E que isso pode, dependendo de cada um, gerar um processo traumático. Então, na verdade, o processo traumático ele pode acontecer e que, muito frequentemente, ele não é definitivo. Ele pode ser mudado e a gente tem toda a possibilidade de ajudar as pessoas, sendo profissional da saúde ou não. Isso é importante, porque tem muitos aqui que não são profissionais da saúde, em conversar, em auxiliar a pessoa a entender e enfrentar de forma mais positiva. Eu acho que a gente pode responder logo a outra pergunta, que é se existe alguma maneira de auxiliar o paciente a romper com o padrão de coping negativo. Eu acho que, na prática clínica, o que a gente vê é que é um processo, e a primeira parte do processo é que o Júlio enfatiza muito, que é o da escuta e acolhimento, né? Quando a gente estabelece que aquele paciente está vivenciando um coping negativo, a partir do acolhimento e do reconhecimento daquelas estratégias que o indivíduo está usando, a gente consegue sim reverter, e é um processo muito individual. Eu vejo que às vezes um paciente ele pode estar em um processo negativo, mas e às vezes ele está necessitando de algo, ele está precisando de uma visita, assim, trazendo muito para a parte religiosa, né? Ele está precisando da visita de um padre, de um pastor, ele está necessitando de uma Bíblia. Então, a partir das necessidades daquele indivíduo, a gente consegue sim romper esse padrão de coping negativo. Não existe algo totalmente concreto que vá fazer com que a gente rompa esse coping negativo, mas a partir da individualidade e daquele processo individual, a gente vai conseguir reconhecer e tentar reverter isso. Não existe uma maneira fixa de auxiliar esse paciente. É muito individual e saber estabelecer o acolhimento, a escuta, para tentar reverter com o paciente. Né, Júlio? Acho que você pode completar melhor que eu. Não, tá perfeito, perfeito. Eu queria completar que isso só demonstra a importância gigantesca de estudar sobre essas coisas, né, sobre esses assuntos. Porque, como a Vitória falou e o Júlio, a importância da escuta e do reconhecimento do paciente estar fazendo um coping negativo nem sempre é tão fácil e nem sempre ela é entendida pelo profissional. Ter estudado e tem que saber lidar com isso e tem que saber identificar um coping negativo para, de início, começar a trabalhar com esse paciente, com as inúmeras técnicas e suas práticas, para tentar reverter isso para um coping positivo. Mas, como a Vitória falou, é um aspecto muito individual, mas não é para a gente esquecer que tem muito estudo e tem muitas técnicas também envolvidas com isso, né? Então, vou passar... Tudo ok? Alguém mais quer falar? Então, vou passar para... Agora, seria a terceira pergunta, né? Religiosidade pode ser considerado um traço de personalidade? É importante a gente saber que, primeiro, assim, a questão de definição de personalidade, ela pode mudar um pouco dependendo da escola psicológica que a gente está usando para interpretar essa palavra. A gente tem vários estudos mostrando que, inclusive, você pode mudar resultados de pesquisa se você pesquisa traços de personalidade relacionados à religiosidade intrínseca ou religiosidade extrínseca. Então, a gente tem estudos de meta-análise, alguns estudos mostrando que ainda se precisa de mais pesquisas para você poder afirmar que a religiosidade ela faz parte dos 5 traços que já existem, né, que são descritos da personalidade, ou se ela seria um 6º traço, tá? Mas a gente tem também alguns trabalhos mostrando que algumas pessoas, e aí não falando de religiosidade, mas falando de espiritualidade, teriam maior facilidade em se conectar com a dimensão espiritual, né, com esse olhar do transcendente.
e isso pode ter características, influências do meio ambiente, da história do indivíduo, claro, da genética. Então, isso tudo são assuntos que ainda estão em estudo, a gente não tem uma resposta definitiva até o momento para isso. Professor Júlio, os meninos querem completar alguma coisa? Ok, tá? Ok, então, eu vou passar, então, a próxima pergunta, ela fala sobre como incorporar todo esse conhecimento à prática clínica, seja no consultório, seja no hospital ambulatório. Eu vou só introduzir uma resposta e vou abrir para vocês também poderem responder. A gente sabe que, durante muito tempo, ainda existe um preconceito grande no meio da saúde, dos profissionais de saúde, de abordar muitas vezes o tema espiritualidade e religiosidade, e isso tem muito a ver com uma preocupação de não influenciar na vida espiritual, não influenciar, não fazer proselitismo junto ao seu paciente. Muitas pesquisas mostram que os profissionais, às vezes, não abordam, porque tem esse medo. Então, na verdade, é até, entre aspas, uma preocupação ética, e muitos também não sabem como fazer. O como fazer, ele depende da gente estudar. A gente tem metodologias, a gente tem um passo a passo, muitas vezes, quais são os melhores momentos para você abordar ou não. A gente tem aulas práticas na disciplina sobre isso, onde a gente fala sobre perguntas, que tipos de perguntas que a gente pode fazer, quais são os melhores momentos para fazer. Mas o primeiro passo, aí vou falar da minha experiência clínica, é a gente estar aberto ao paciente para ouvir ele, com tudo que ele tem para nos trazer, sem julgamento, nós estarmos abertos a ouvir as experiências de vida que o paciente traz, e termos uma tranquilidade em também não introduzirmos as nossas crenças pessoais nas respostas que nós formos dar. O paciente, ele pode ter crenças totalmente diferentes do profissional, e eles ambos podem conversar sobre isso, o profissional acolher as crenças do paciente, tentar, inclusive, se informar mais para que possa acolher, às vezes, alguns procedimentos médicos, alguns procedimentos realizados são contrários, às vezes, às crenças religiosas, e isso é importante a gente poder conversar com o paciente, acolher o paciente, e o paciente se quer saber qual é a crença religiosa, a questão religiosa do profissional. Então, o acolhimento do domínio religioso, do domínio espiritual, da dimensão espiritual do paciente, ela, na verdade, é o acolhimento de uma parte do indivíduo, que é o todo que está sendo acolhido no tratamento. A gente não pode tratar o indivíduo por partes, tratar o paciente por parte. Vou tratar só a parte física, a parte espiritual, ela não existe. A gente já viu aqui que as duas trabalham juntas. Júlio, quer falar um pouco sobre isso? Aproveitando aí só, dessa vez, agora, nesse momento, eu acho que seria interessante, porque lá, isso serve para a questão ambulatorial, consultório, o que seja. Mas lá na universidade a gente tem feito isso, todos os três que estão aqui sabem que quantas vezes a gente foi à beira do leito para conversar com as pessoas, entendendo que não importa absolutamente nada a nossa crença ou descrença. O profissional, ele está ali para o outro, o paciente é que importa, o outro, o indivíduo que está na nossa frente, do nosso lado, atrás, não importa. Ele é o importante. E nós nos direcionamos compassivamente, ou seja, não só empaticamente, entendendo sobre a perspectiva dele, mas com o objetivo de ajudá-lo, ou seja, isso é uma atitude compassiva. O outro é que importa. Então, sob essa perspectiva, isso a gente existem, como você falou, técnicas da gente abordar, orientações que facilita essa entrada, essa forma de coletar a chamada anamnese espiritual. Mas o que importa, na realidade, efetivamente, é que a gente os auxilie dentro das suas próprias crenças, entendendo, como já foi falado, que é corpo negativo, para o positivo, e dentro das crenças dele, dentro do que é importante para ele, do que tem significado para ele, ou nenhuma crença dele, ou seja, isso, só para ressaltar, não importa se o profissional da saúde ou o paciente, se ambos acreditam, se são ateus, se são religiosos, isso não importa. Lembrando que a espiritualidade envolve muito mais do que e a nossa atitude deve ser sempre uma atitude compassiva, uma atitude, na realidade, da
o auxílio ao indivíduo. E isso a gente consegue de forma organizada, de forma orientada, ou seja, existem algumas orientações, ou para aqueles que não são agora profissionais da área da saúde, simplesmente voltando para o outro, entendendo o outro como sendo o outro sem julgamento, e que o outro é importante só por ser o outro. Isso é uma atitude ética, e que cada um de nós, se agir dessa forma, a gente vai conseguir vivenciar relações muito melhores, quer no âmbito profissional, quer no âmbito pessoal, quer no âmbito social. Eu vou abrir, a gente já são 12:22, nós vamos encerrar a 12:30, né? Nosso objetivo não é se estender mais que isso. Eu vou abrir para uma última pergunta, que é o Vitor que vai responder, uma pergunta sobre o florescimento humano, se o conceito de florescimento humano, ele tem relação com do psicólogo. É porque eu não estou achando a pergunta, Psicologia Círio. positiva. Sim, eu acho que Pode falar. Eu até comentei durante a apresentação mesmo que o termo do florescimento humano, ele vem diretamente ligado, sim, com a psicologia positiva, é daí que ele vem, e a psicologia positiva, como um todo, ela esbarra muito nessa questão da espiritualidade, por a gente buscar exatamente na espiritualidade de cada um, em cada paciente, digamos, que se põe à nossa frente, as melhores qualidades, as coisas que o fazem bem. Então, assim, a psicologia positiva, ela tem uma aliada totalmente no trabalho da espiritualidade, porque ela deixa só o fato da doença, o estudo da doença, que antigamente a gente estudava só os processos patológicos que fazem mal, que causam dano. A psicologia positiva, ela introduziu esses aspectos negativos da nossa introduzir esses aspectos positivos da nossa existência, do nosso ser realmente e do nosso desenvolvimento pessoal. E eu queria só completar agora na posição de aluno, porque eles falaram na posição de professor em como aplicar essas estratégias na clínica, e para passar realmente o panorama que hoje em dia a gente vê na universidade. Nós três que somos monitores, quando a gente entrou na universidade, já tinha Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, então esse estudo já estava sendo realizado. Hoje em dia a gente tem disciplina, estamos aqui como monitores, e a gente vê que a única diferença da aplicação na prática clínica, realmente, as pessoas não sabem aplicar porque elas não foram treinadas para isso. Elas não foram ensinadas a enxergar o outro como uma dimensão espiritual, porque na faculdade a gente é ensinado apenas as doenças físicas, quando se fala em saúde mental. Então, a gente está aqui conversando hoje sobre a saúde espiritual e os treinamentos que existem para ela e como como isso implica diretamente na prática clínica. É uma realidade já presente em muitas universidades, é uma realidade já presente há muito tempo na literatura científica. Então, se a gente for buscar, os professores que temos hoje, eles começaram esse estudo há tempos atrás e hoje estão apenas... A gente está conseguindo difundir esse conhecimento, e a gente que aprendeu há pouco está já aprendendo em cima dessas bases. Então, eu realmente vejo que daqui a um tempo, com esse movimento que está acontecendo agora, de introdução dessas disciplinas, desses assuntos dentro do meio acadêmico, essa pergunta de como implicar na prática clínica vai andar tão junto em como aplicar um remédio, em como acertar um diagnóstico, porque a gente já consegue ver a importância e o impacto que isso tem na nossa relação, puramente por nós conseguimos enxergar o paciente à nossa frente, assim como o Júlio está falando, assim como já foi colocado aqui. Essa é a minha visão quanto aluno, quanto a minha posição quanto aluno, e vejo que realmente só o que faltava para termos essa medicina mais humanizada é um treinamento e uma direção que hoje em dia a gente já consegue achar para quem procura, tanto que hoje a gente está aqui nessa aula conseguindo conversar sobre esses temas abertamente. Show. Vou passar a palavra, então. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitória, Júlio, Lorenzo. Eu vou passar a palavra para o Lorenzo, que então vai dar o nosso fechamento, os nossos últimos avisos. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, quase 12:30.
Eu acho que foi uma aula muito produtiva, que a gente conseguiu abordar diversos temas que a gente já tem tratado no nosso Instagram. Seria muito legal se vocês seguissem a gente para continuar acompanhando todo esse nosso trabalho, que tem sido feito com o auxílio desses professores maravilhosos, Ana Rosa, o Adriano, que não pôde estar com a gente hoje, e o Júlio, e os monitores que estão comigo nessa, que é o Vitor e a Vitória. Queria agradecer muito também, que eu acho que a gente está fazendo uma coisa que é um grande diferencial e que vai acabar ajudando muita gente nessa nossa jornada juntos, e espero que passe para frente e continue por muito tempo, com a ajuda de vocês, que sempre que puderem apoiem nosso trabalho também no Instagram e vejam nossas aulas. E acho que tudo que foi falado aqui só ressalta a grande importância desse assunto, mas, ao mesmo tempo, ressalta o quão esse ambiente ainda tem que ser explorado, né? Quanto os profissionais que já estão formados, que nunca tiveram contato com esse conhecimento, com essas técnicas, e, por conta disso, não vão conseguir exercer isso na sua profissão, no seu dia a dia, né? Então, a importância disso, desde a graduação, desde o mais cedo possível, né, para a gente poder trabalhar isso para frente e sempre crescer isso juntos. Então, queria agradecer de novo a presença de todo mundo aqui. Sigam a nossa página no Instagram e acompanhem as nossas lives sexta-feira, e na última semana do mês vai ser essa aula aqui no Google Meet. Tá bom? Obrigado. Bom almoço para todo mundo e um abraço. Eu vou encerrar, então, a gravação e a gente está encerrando a apresentação de hoje. Obrigada, um bom dia a todos. Beijo a todos. Tchau. Tchau, gente.